Vou apresentar uma síntese do artigo O Professor e a Relação com a Língua Estrangeira, no entremeio da peregrinação e da apropriação. Esse artigo é da professora doutora Carla Nunes Vieira Tavares, publicado em 2010 na revista Zetetiquet da Unicamp. Esse é um trabalho de pesquisa analítico apoiado em referenciais bibliográficos que tem como objetivo problematizar a relação professor-língua estrangeira no cenário educacional. Pretende-se discutir a construção da língua estrangeira como objeto de saber e como essa construção pode influenciar as representações que os professores têm sobre a língua que ensinam e sobre o que seja ensinar e aprender essa língua. As principais perguntas que norteiam o artigo são: como a relação sujeito-língua incide na imagem que os professores fazem de si e como eles se veem investidos dessa posição? Como a construção da língua estrangeira, objeto de saber, pode influenciar as representações que os professores têm sobre a língua que ensinam e sobre o que seja ensinar e aprender essa língua? A autora entende que a língua é o meio pelo qual alguém pode inscrever-se como sujeito na linguagem e concorda que o professor seja um mediador entre aquele que demanda o saber e o próprio objeto desse saber. Sabe-se que há uma conflituosa relação entre a língua enquanto objeto de saber e o professor, que ao buscar um ponto de conforto, vê a língua como um mero instrumento externo para fins utilitaristas. O sujeito é compreendido como aquele que constrói-se a partir da linguagem e na linguagem se funda na enunciação. A língua estrangeira é vista como uma possibilidade de recontar-se de outro ponto de vista, mas ela é sempre a língua do outro, o que marca a questão da identidade com toda a violência que essa posição lhe confere. Se a língua materna é responsável pela construção de uma discursividade na qual e por meio da qual o sujeito se constitui, a língua estrangeira pode representar um objeto de saber por meio do qual a base discursiva fundadora de um sujeito pode ser desestabilizada. Ensinar e aprender uma língua estrangeira pressupõe que se consiga tomar a palavra nessa língua, posicionar-se em uma outra discursividade. Ser professor é enunciar-se do lugar de um sujeito suposto saber, que advém da construção com brechas para convocar o outro, resultando de uma relação em que responsabilidade e autoridade estão entrelaçadas. A língua estrangeira não me é dada como a língua materna. É preciso construí-la, engajar-se num processo de aprendizagem para que se possa apreendê-la, escolher se enunciar por ela, empreender identificações com e por meio dela.